No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é segunda-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Estamos no dia 6 de julho. E antes do nosso Evangelho do dia, quero pedir a você para deixar o seu joinha, o seu like, deixar seu comentário aqui no nosso vídeo. Que é muito importante para a plataforma do YouTube, quando você deixa o comentário, dá seu joinha, seu like, isso é muito importante para que a plataforma entenda que esse vídeo aqui da Homilia Diária, a Palavra que Transforma, ele tem relevância, ele é importante e aí o YouTube vai apresentar para mais pessoas. Então, seja também um evangelizador. E rezo com você, meu santo e minha santa, com o Santo Evangelho do dia, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 18 a 26. Eu rezo com vocês o Evangelho na íntegra. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: "Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá." Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: "Coragem, filha, a tua fé te salvou." E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada, e disse: "Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo." E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Evangelho de hoje, ele fala sobre fé. Todo o Evangelho de hoje é perpassado pela fé. Esse trecho do Evangelho de hoje, ele descreve dois milagres que estão interligados um com o outro, que demonstra o poder de Jesus sobre a doença e também sobre a morte. Primeiro nos é mostrado aqui a cura dessa mulher que sofria de hemorragia e depois a ressurreição da filha de um chefe da sinagoga conhecido como Jairo. Ambos os relatos destacam o poder transformador da fé. Aqui no início do Evangelho, aqui no versículo 18, começa dizendo que Jesus estava falando e um chefe aproximou-se. Aqui o primeiro detalhe é esse: ele se aproxima, o verbo aproximar-se. Então aquele homem, chefe da sinagoga, se aproxima de Jesus. Então, o primeiro dado, meu santo e minha santa, se eu e você estamos procurando a cura em Jesus, o primeiro dado é esse: nos aproximar de Jesus. Mas olha só a fé desse homem. Ele se aproximou-se, inclinou-se profundamente diante de Jesus. Isso aqui mostra que esse homem tinha uma atitude de reverência. Esse homem, ele reconhece em Jesus um Senhor. Ele reconhece que Jesus tem um poder, que Jesus pode fazer algo pela sua filha. Por isso ele se inclina. E não é uma inclinação qualquer. O texto faz questão de frisar que ele se inclina profundamente diante de Jesus. Como nós, meus amados e minhas amadas, nos aproximamos do Santíssimo, nos aproximamos de Jesus, nós fazemos de fato essa inclinação profunda diante do Senhor.
nós de fato temos essa reverência, esse respeito pelo sagrado, e aí diante disso, ele diz, minha filha acaba de morrer. Então ele já sabia que a filha tinha morrido, mas olha o que ele diz, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Olha a fé desse homem, meu irmão e minha irmã. A filha já estava morta. Ele diz para Jesus, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Ele acreditava que se Jesus impusesse a sua mão sobre ela, ela ia viver. Isso, meu santo, é fé. E diz o Evangelho, Jesus levantou-se, aqui o verbo levantar, ou seja, Jesus ele toma uma ação, Jesus é movido por uma ação, Jesus ele se levanta e seguiu junto com os discípulos. Então, mesmo diante daquela notícia que a menina tinha morrido, mas a fé daquele homem coloca Jesus em movimento, faz com que Jesus se levante. Ou seja, para dizer que a nossa fé também pode colocar Jesus em movimento, pode colocar Jesus para se movimentar, para ir ao encontro da sua necessidade. E aí no meio do caminho, vai dizer o trecho do Evangelho, a partir do versículo 20, nisto uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele, tocou a barra do seu manto. E diz o Evangelho que ela pensava consigo, se eu conseguir ao menos tocar o manto dele, ficarei curado. Olha a fé dessa mulher também, meu santo e minha santa. Ela acreditava que somente tocando a barra da veste de Jesus, ela ficaria curada. E olha o que é que Jesus diz aqui no versículo 22. Jesus voltou-se e ao vê-la, ou seja, o verbo ver, Jesus vê aquela mulher. Mas Jesus não somente vê a mulher, mas Jesus vê a sua necessidade, Jesus vê a sua dor, Jesus vê a sua fé também. E olha o que Jesus diz para ela, disse, coragem, filha, a tua fé te salvou. Gente, que coisa extraordinária. Jesus vê a fé daquela mulher e ele diz, coragem, filha, a tua fé te salvou. Talvez hoje, meu irmão e minha irmã, você esteja precisando ouvir essa palavra de Jesus, coragem, filho, coragem, filha, a tua fé te salvou. Eu não sei, meu santo e minha santa, como está a sua fé, mas peça hoje, reze hoje, pedindo a Jesus que aumente a sua fé. Na sua falta de fé, peça ao Senhor que aumente a sua fé. Aumenta a nossa fé, Jesus, para que a gente tenha fé que o Senhor pode até mesmo curar, dar vida àqueles que estão mortos, curar aqueles que estão doentes. Como Jesus disse, coragem, a tua fé te salvou. Diz o Evangelho, e a mulher ficou curada a partir daquele instante. No mesmo instante que Jesus diz, coragem, filha, a tua fé te salvou, a mulher, de fato, ela fica curada no mesmo instante. E diz o Evangelho, chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada, aquela agonia, e disse, retirai-vos, porque a menina não morreu, está dormindo. E aí diz que começam a caçoar dele. Ou seja, Jesus disse que a menina não morreu, ela está apenas dormindo. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e a se levantou. E ela se levantou. Novamente o verbo levantar. Mais uma vez o verbo aqui da ressurreição. Jesus que coloca de pé. Primeiro foi Jairo que colocou Jesus em movimento. Jairo que coloca Jesus para se levantar, para ir ao encontro da sua filha. Agora é Jesus que toca aquela menina pela mão, que toma aquela menina pela mão e a levanta, tira ela do sono da morte. Peça a Jesus hoje que Jesus também estenda sua mão sobre você, sobre mim, e nos retire do sono da morte, nos levante de tudo aquilo que nos causa morte, dor, tristeza, paralisia, que nos deixa parado, meu santo e minha santa. E como aquela mulher foi curada daquele fluxo de hemorragia, que o Senhor nos cure de todas as hemorragias, de todas as doenças, de todas as paralisias que nos paralisam, de tudo aquilo que vem paralisando a nossa vida. E o Evangelho termina dizendo que a notícia se espalhou por toda aquela região, ou seja, a notícia que as maravilhas de Deus estavam acontecendo por meio da fé. Então o Evangelho de hoje é todo ele perpassado pela fé desse homem e dessa mulher. Que a fé desse chefe, dessa mulher hemorraísa, possa ajudar a mim e a você, na nossa falta de fé, a crer
que Jesus pode nos curar, pode nos libertar de todas as nossas doenças, de todos os nossos sofrimentos. Que Jesus lá do céu, meu santo e minha santa, abençoe a mim e a você nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.